Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a tua vida, esteja sobre a tua casa. E que a tua semana seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Como sempre, a gente vem aqui trazer uma palavra para te dar uma direção, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, te mostrar o caminho. Jesus, aquele que através do sacrifício dele na cruz, levou o homem, todo aquele que crê, todo aquele que aceita, todo aquele que deseja, a se reconciliar com Deus. A reconciliação com Deus, ela não vem através de um pregador, de uma igreja, de um ritual. Eu estava agora meditando na palavra de Deus, quando um rei de Israel, Josias, ele fez todo um ritual para levar o povo a se reconciliar, a renovar a aliança deles com Deus. Hoje em dia a gente tem muita necessidade de uma reunião especial, uma vigília, sei lá, algo diferente para se reconciliar, se reaproximar de Deus. E muitas das vezes faz tudo aquilo, um encontro, sei lá, um retiro, uma vigília, uma reunião especial, o dia do perdão, o dia da reconciliação, o dia disso, o dia daquilo. Nós temos essa necessidade, né? Porém, às vezes, espera a Santa Ceia, na Santa Ceia eu vou, só que a gente fica empurrando com a barriga e podemos não ter esta oportunidade. Como assim, pastor? Porque a vida é um estralar de dedos, né? Como diria outro. Não estou nem conseguindo fazer um estralar de dedos. A Bíblia diz que a vida é um sopro, é como se fosse uma neblina. E às vezes a gente tem toda a oportunidade, mas fica esperando, esperando, esperando. Talvez você está me vendo agora e você está esperando. Próxima Santa Ceia, tal dia, olha, o dia que Deus preparar uma situação, Deus está preparando, é hoje, é agora. E eu vou lhe mostrar na Bíblia. A Bíblia nos mostra histórias de homens, de mulheres, de reis que cometeram erros e se voltaram para Deus. Claro que naquela época, no passado, no Velho Testamento, havia todo um processo, né? Um ritual. Os judeus, eles são muito ritualistas, vamos dizer assim. Dada conta, entenda isso, os católicos são muito ritualistas. Nós não deveríamos ser assim, porque o último sacrifício, o último ritual, vamos dizer assim, foi cumprido pelo Senhor Jesus na cruz. Hoje a gente tem todo um ritual. Eu nunca me esqueço que anos atrás um senhor casado, ele falou para mim, pastor, quando eu tenho relação com a minha esposa, depois de eu ter relação com ela, eu vou tomar um banho, vou me lavar, nada demais. Mas eu me unjo todinho, a gente se unge todinho, e a gente ora. Eu fiquei pensando, por quê? Porque é algum ritual que ele, né? Algum ritual que ele aprendeu, que colocou no coração dele que tinha que ser feito. O que tem de mais? O marido, a esposa, homem de Deus, mulher de Deus, que tem relação, o que tem de mais? Qual o problema? A Bíblia não diz que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Eu só estou usando esse exemplo de rituais que as pessoas têm. Rituais, por exemplo, agora, passando semana passada, um feriado que foi instituído pela Igreja Católica chamado de Sexta-feira Santa, que biblicamente não fala nada disso. E diz que não pode comer carne, que é proibido comer carne, tem que comer carne de peixe, carne branca. E tem gente dentro da igreja que tem esse ritual ainda.
ela tem esse ritual, ela foi ensinado isso, e mesmo dentro da igreja evangélica, batizada, dizendo que é convertida, ela tem isso. Não pode comer pecado, porque onde está na Bíblia? Aonde a Bíblia diz, primeiro que a Bíblia não fala sobre Sexta-feira Santa. A Bíblia não fala sobre Sexta-feira Santa. Nada. O máximo que a Bíblia se refere é a Páscoa dos judeus, que foi quando o Senhor Jesus celebrou a Páscoa. Estava celebrando a Páscoa ali naquela ceia, naquela noite. E logo após o Senhor Jesus foi preso, estava no jardim de Getsemane, lá foi preso, foi condenado, foi morto na sexta-feira, teoricamente, né? Imagina, na sexta. E no domingo pela manhã ele ressuscitou, domingo de Páscoa. Mas que a Bíblia se refere domingo de Páscoa. Não fala, porque o judeu não comemora a Páscoa num dia. Geralmente é uma semana, né? Geralmente é uma semana de Páscoa. Ou é uma semana de Páscoa. Então, criou-se essas místicas. E eu não quero nem entrar falando aqui sobre ovo de chocolate, coelho, o que tem a ver chocolate, que aí você vai ficar pasmo. Deixa para lá. Mas estamos de rituais que as pessoas têm, que ainda tem hoje rituais que temos e que temos que nos libertar disso. Temos que mudar disso, Pedro. Rituais que não precisam mais ser feitos. Rituais que já foram cumpridos, foram extinguidos na cruz pelo sacrifício. O último ritual, o último sacrifício foi através do Senhor Jesus. Então não há necessidade de um dia tal. Hoje é dia. Agora, quando eu acabar essa mensagem, que agora eu vou ler com você, que se você tomar uma atitude, se você fizer uma oração sincera, Deus, ele pelo sacrifício perfeito do Senhor Jesus na cruz, pela aliança da cruz, ele se reconcilia com você. A Bíblia conta, entre tantos reis, que um rei, filho de Ezequias, o grande rei Ezequias, aquele que estava lá morrendo numa cama, e o profeta Isaías vai dizer para ele: olha, põe em ordem a tua casa, tu vai morrer. Diz a Bíblia que ele se virou para o canto, porque nem em pé ele conseguia ficar. Quem já não fez isso? Às vezes doente. Quem de nós, um dia ruim, doente, eu fui fazer um procedimento cirúrgico, um exame, na verdade, essa semana passada, e estava deitado na cama lá me preparando, para depois ser anestesiado, né? Foi necessário anestesia geral. E eu lembro que eu falava com Deus. Orava, pedia para que tudo desse certo, para que Ele colocasse a mão dele sobre a minha vida. Orava por quem estava ali naquele hospital, porque naquele hospital que eu estava havia pessoas na UTI, desenganadas, pessoas que estavam ali com uma doença terrível. E eu orava para que o Senhor tivesse misericórdia, para que o Senhor enviasse um anjo dele para tocar naquelas pessoas. Então o rei estava lá deitado naquela cama e disse que quando ele viu aquelas palavras, ele virou o rosto para a parede, chorou muitíssimo, se humilhou, e Deus reverteu aquela situação. Esse homem morreu depois, é lógico, e o filho dele reinou no lugar dele. O filho dele, Manassés, fez coisas terríveis. Eu não quero entrar eu só vou por cima. Você pode estar no livro de 2 Reis, capítulo 21, do 1 ao 9, o que Manassés fez. Manassés fez coisas terríveis. Manassés, Ezequias, ele abominou quebrou todos os altares, arrancou todos os altares dos deuses que tinha lá em Israel, levou o povo a se converter, a mudar de atitude, reabriu o templo, reformou o templo, que seria a igreja. Porém, quando ele morreu, o filho dele reinou no lugar dele, mesmo vendo o exemplo do pai, não quis seguir o exemplo do pai. Pastor, eu sou crente, mulher de Deus, homem de Deus, e o meu filho e a minha filha. Bom, infelizmente, acontece. O que eu faço, pastor? Que é a maior angústia no meu coração. Primeiro, continue sendo um homem e mulher de Deus. E continue orando, buscando em Deus. Porque o Senhor, no tempo certo, na hora certa, vai fazer o trabalho. Deus vai preparando situações, e eu creio no meu coração que essa pessoa vai se dobrar. E
Então Manassés, ele tratava com feiticeiros, necromantes, são pessoas que falam com mortos, aquelas pessoas, o morto mandou te dizer isso, mandou te dizer aquilo. Tudo que você pudesse imaginar de errado, que era errado aos olhos do Senhor, Manassés fez. Inclusive, havia sacrifício de pessoas naquela época. Ele chegou a fazer isso. A Bíblia diz que ele queimou seus filhos a um demônio chamado, a um Deus chamado, acho que é Amon, que fugiu da memória. E ele fez coisas terríveis. No Amon, acho que era um povo, mas um Deus, um demônio, porque só existe um Deus, o nosso Deus. E essas são invenções dos homens. E esse homem então fez coisas terríveis, coisas que você inimagináveis para um rei de Israel, que o pai deu exemplo, né? O pai deu exemplo para ele. Olha, ele fez coisas terríveis, rei de Judá, na verdade, né? De Judá. Então, diz assim a palavra lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, 2 Crônicas 33, versículo 10. O cativeiro de Manassés e a sua oração. Falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarrando-no com cadeias e o levaram para a Babilônia. Então Deus falou, mas não quis mudar. Deus já falou, até que Deus permitiu com que fosse invadido Judá. Manassés foi preso e foi levado preso para outro país. Ele foi derrotado, humilhado, envergonhado e foi levado preso para outro país. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus. E muito, por que Senhor seu Deus, se pastor ele era perturbado, ele fez muitas coisas? Porque com certeza o pai dele, a mãe dele, quando ele era jovenzinho, entregaram ele ao Senhor. Ezequias era um homem de Deus. Com certeza, mamãe já não está mais aqui, mamãe, ela disse que me entregou. Poucos dias ela me entregou no altar ao Senhor. Eu sempre oro e peço para Deus lembrar que meus irmãos foram entregues a Deus. O meu filho mais velho foi entregue a Deus. O meu filho menor, o Davi, quando não tinha nem 7 dias de nascido, mais ou menos, eu subi num monte, mesmo até hoje, lá em Guarulhos, em São Paulo. Entreguei ele a Deus. Senhor, ele é teu. Então, com certeza, e quando entregue a Deus, passa a pertencer a Deus. Pastor, eu entreguei meu filho a Deus, minha filha a Deus, hoje eles não estão nos caminhos do Senhor, mas eles pertencem. Você deu a Deus, eles são Deus. Acabou. Eu conheci histórias, já ouvi histórias de mães, de pais que, por exemplo, têm outra religião, entregaram aos seus filhos até entidades. E aí já havia essas pessoas, depois de uma certa idade, manifestadas com um demônio, isso mesmo. E o demônio diz, ela é minha, ela foi entregue a mim, ela pertence a mim. No caso, eu fui entregue a Deus. Isso não quer dizer que fui entregue a Deus que eu não possa me desviar, né, dos caminhos. E não quer dizer que uma pessoa que foi entregue, se ela daqui a pouco o bebezinho for entregue a um espírito maligno, que ela não possa se voltar para Deus. Mas o diabo sabe quem pertence a Deus e quem pertence a ele. Foi entregue a ele. O diabo sabe. Então Manassés, ele com certeza foi entregue a Deus. Então diz a Bíblia que ele, lá naquela prisão, se lembrou de Deus. E muito angustiado, desesperado, se humilhou perante o Senhor, seu Deus. Aí lembrou de Deus, eu lembro de mim, e depois me desviei dos caminhos do Senhor na juventude, fiz muita coisa errada. E eu resolvi me voltar para Deus. Eu resolvi, não foi Deus que me obrigou. Eu resolvi me voltar, claro que o Espírito Santo mostrou para mim o caminho. Olha, o caminho é esse.
O caminho é esse, acabou, não tem outro caminho. E ele me mostrou, me deu a opção de eu escolher ou me voltar para os caminhos do Senhor, ou continuar naquele caminho que eu estava, o qual ia me levar à destruição total e completa. Então, o Manassés lembrou-se com certeza dos ensinamentos do pai, lembrou-se do Senhor e, versículo mais uma vez, capítulo 2 Crônicas, 33, versículo 12. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, viu? Fez-lhe oração. O que o Manassés fez? Reclamou, murmurou: por que eu estou aqui? Eu não entendo, eu sou rei. Por que o Senhor permitiu? Fez-lhe oração, foi orar. E Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. E aí fala do que ele fez. Claro que isso não isentou Manassés de lá na frente colher. Se você começar a ler as atitudes de Amon, coisas assim, houve colheita, porém ele se voltou para Deus e Deus teve misericórdia dele. Porque as pessoas têm que entender uma coisa. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Você está andando de carro, ou perdão, um outro exemplo, né? Você vai lá e faz uma compra. Vai numa loja aí e compra, sei lá, uma televisão de 50 polegadas, 3 mil reais. Aí você vai lá, paga 2, paga 3 e não paga mais. Sei lá, aconteceu uma situação, você se apertou, ficou desempregado, ou surgiu uma situação e você não pôde pagar por algum problema. O que vai acontecer? Você vai deixar de dever? Não, você vai continuar devendo. Você não teve como pagar. Houve uma situação, você não teve um problema de saúde, uma situação, não tive mais como pagar. Mesmo que você vá lá devolver o bem, você vai continuar, vou lá na loja, vou devolver, não, você vai ter que pagar. Alguma coisa você vai ter que pagar, algum valor, isso não vai te isentar, ou me isentar daquele débito. Então, as consequências virão. Mas ele orou, ele se voltou para Deus. Não esperou um ritual, não, vou esperar estar em Jerusalém, eu vou esperar voltar para Jerusalém, entrar no templo e falar com o sacerdote para me ungir, para ir. Não, a Bíblia diz que naquele momento de angústia e dor, ele reconheceu que estava errado. Ele reconheceu, ele buscou perdão, misericórdia de Deus, se voltou para Deus, fez uma oração sincera e a Bíblia diz que Deus teve misericórdia dele. Talvez você está no momento da sua vida que você está esperando. A hora que apareceu um pregador, a hora que eu senti no coração, já muita gente fala assim, a hora que eu senti no coração, a hora que Deus quiser, a hora que Deus preparar uma situação, na próxima Santa Ceia, na próxima vigília, sempre com uma desculpa, os anos, a semana, os meses estão passando e você nessa situação. Não se volta para Deus, e o diabo cada vez mais te entrelaçando, te amarrando. De repente, você está num momento da sua vida que você olha, você não imagina que estaria nessa situação. Não imaginei que ter voltado a fazer o que eu estou fazendo, vivendo como eu estou vivendo, conhecendo a palavra de Deus, batizado, eu não consigo acreditar. O que aconteceu comigo, onde eu errei? Bom, não importa onde você errou, importa é você se voltar para Deus, importa é você buscar. A Bíblia está dizendo que esse homem fez coisas terríveis, mas ele foi sincero, se humilhou, reconheceu, orou, e daquela oração sincera, Deus começou a mudar aquela situação. Não foi da noite para o dia, foi assim. Ele orou e daí 5 minutinhos já veio o outro. A Bíblia não diz tempo, a Bíblia diz que Deus o tirou dali.
talvez o rei da Síria diz, Manassés, eu vou deixar você voltar para Jerusalém, tá? Você vai sair da cadeia, vai voltar para Jerusalém, vai voltar a reinar, mas todo mês vai ter que me pagar imposto, tá? Você vai voltar a ser rei lá, não tem problema nenhum. Você vai ter que pagar imposto. Todo mês você, porque funciona muito assim às vezes. Às vezes os reis invadiam países, saqueavam as riquezas e deixavam bem claro, meu exército vai ficar aqui, também parte do meu exército. E todo mês vocês vão ter que me pagar tanto. Parte da colheita é minha, parte é meu. Vocês vão ter que pagar imposto para mim. A Bíblia não diz, pode ter sido isso. A Bíblia não entra em detalhes. Não é? Não diz que foi um inimigo lá, invadiu a Síria e libertou Manassés da cadeia. Não. A Bíblia diz que Deus se tornou favorável e ele voltou lá para Israel e voltou a ser rei, a ter a honra de rei e ele saiu daquela humilhação, daquela vergonha. Claro que as consequências, como disse, sempre viram. Não, mas pastor, porque Deus perdoou Davi, claro, mas a consequência veio. A Bíblia diz que nunca mais a espada se apartou da casa de Davi. As pessoas não entendem o erro. Deus perdoa, claro que Deus perdoa, porém as consequências vão ser colhidas, nós vamos sofrer as consequências do erro, mas dia menos dia virão. Isso não engloba a salvação, né? Claro que um erro pode levar até a pessoa a perder a salvação, porém há erros que nós vamos escolher na vida sentimental, na vida familiar, na vida financeira, na saúde, na vida espiritual, não tem como escapar. É que as pessoas querem escapar, elas querem fazer besteira. Eu orei, pedi, Deus me perdoa, acabou tudo. Não acabou, não. A consequência vai vir. A gente tem que entender o que o homem planta, o homem colhe. O outro postou um dia, você plantou limão e quer chupar laranja doce? Não, vai ter que chupar o limão azedo. Você vai ter que chupar o limão azedo. Mas eu não concordo. Bom, então isso não vai mudar nada do que a Bíblia diz. O que o homem plantou, o homem vai colher. Mas isso é tudo velho. Eu te mostro lá no Novo Testamento. Quer que eu te mostre? Quer que eu mostre para você o Novo Testamento? Porque as pessoas têm eu vou na igreja, eu pedi perdão para Deus. Deus me perdoou. Claro que Deus perdoa. É claro que Deus perdoa você. Aqui, Gálatas, capítulo 6. Leia Gálatas, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 9. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Pastor, eu achei que eu achei que eu ia na igreja, dobrava o joelho e pedia perdão, Deus me perdoava e ponto final. E claro que Ele te perdoa, a tua vida com Ele, a tua relação com Ele voltou ao normal. Voltou ao normal. Deus fica guardando mágoa, rancor. Deus perdoa, para Ele ter perdoado, acabou. Porém, a atitude do seu erro, do meu erro, nós vamos escolher. Para terminar, um tempo atrás, uns dois anos atrás, mais ou menos, um pouco mais, um jovem me procurou e falou para mim, pastor, eu sou casado e eu traí a minha esposa muitas e muitas vezes. Não foi uma vez, não foi duas vezes, foi muitas vezes. Mas eu tinha dito que quando a minha esposa tivesse um filho, nós tivéssemos um filho, eu ia parar de fazer isso. E a minha esposa, eu não lembro se ele disse que a esposa dele tinha ganho, estava ganhando o bebê, me parece que ele falou que a esposa dele já tinha ganho o bebê. E ele tinha parado, é lógico, com aquela atitude. Porém, a esposa dele descobriu, algo desse tipo assim, ela descobriu. E me parece que ela tinha separado dele, deixado dele. Ou estava pensando em deixar dele, não confiava mais nele. E ele queria que simplesmente, porque a ideia dele era essa, que eu fizesse uma oração e que acabou. Deus tocasse o coração dela, tirasse do coração dela, acabou tudo. Eu falei para ele, olha,
Eu vou orar para que Deus tenha misericórdia, trabalhe no coração dela, mas você vai ter que reconquistar a confiança da tua esposa. Você vai ter que... a confiança foi abalada. O erro, a atitude errada de você trouxe consequências. As pessoas não querem sofrer as consequências, elas querem errar. As pessoas querem fazer o que é errado, conhecer da verdade, aí depois não querem colher o que plantaram. Então, Manassés fez uma oração, foi sincero, foi verdadeiro, e Deus teve misericórdia, Deus se tornou favorável. Uma oração sua, sincera, verdadeira, pode mudar essa situação, pelo menos no sentido espiritual. Pode voltar a abrir portas, pode fazer com que se reverta esse quadro na sua vida. Agora cabe a você, porque aqui Manassés, ele fez a oração dele, imagino que talvez sozinho naquela cadeia, naquela cela, humilhado, envergonhado. Ele se lembrou de Deus, se voltou para Deus e Deus se tornou favorável. Tudo depende de você, tudo depende da sua atitude. Que Deus abençoe a tua vida, que a tua semana seja uma bênção no nome do Senhor Jesus. Que você aproveite a oportunidade que Deus está te dando de você se voltar para Ele, tá? Um beijo no coração de todos. E para você se reconciliar com Cristo, basta você tomar atitude. Se você quiser, se você desejar, aí aperta o sininho, se inscreva no canal, e toda vez que a gente gravar um vídeo, uma mensagem, você vai estar sendo avisado, né? E aí você pode assistir, pode compartilhar se quiser, tá? Uma oração pode mudar essa situação. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.